Pedro Henrique, eu sou promotor e sou torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, eu costumo dizer que a gente não vira torcedor do Flamengo, nós nascemos torcedor do Flamengo. Tenho 28 anos, não lembro de nem cogitar a possibilidade de torcer para outro time. E eu posso dizer com toda firmeza que eu não fui influenciado por ninguém. Eu nasci flamenguista, não tem outra explicação, porque na minha família tem pessoas flamenguistas, sim, mas por influência minha, entendeu? Eu não tenho pai, então a grande maioria dos homens, dos meninos, são influenciados diretamente pelos pais. E eu não tenho, então, eu nasci flamenguista, eu não tenho uma explicação concreta que possa falar assim, olha, tal pessoa me influenciou e eu virei flamenguista por causa disso. Eu simplesmente amo, eu costumo comparar, eu já sou pai, eu costumo comparar a alegria de ver o meu Flamengo campeão com a mesma alegria de segurar o meu filho pela primeira vez no colo. É mais ou menos, a sensação é mais ou menos a mesma. É lógico que filho tem uma diferença, mas uma diferença mínima, assim, da felicidade que você tem em segurar um filho no colo. É a felicidade que você sente de ver o meu Flamengo campeão. Isso é incomparável, não tem como comparar com mais nada. Acho que o que chega mais perto é isso. Olha, eu acho que quem realmente é flamenguista vai torcer pro Flamengo aqui em Cuiabá, lá na China, do outro lado do mundo. Então, não podemos negar que é difícil o acesso que nós temos, nós torcedores do Flamengo, aqui no Mato Grosso em si, o acesso que nós temos ao Flamengo, ao Clube de Regatas do Flamengo, a Gávea, para quem não tem a oportunidade de ir até lá, é mais via redes sociais, né? A gente pesquisa, a gente procura contatos com as pessoas diretamente ligadas ao Flamengo lá no Rio de Janeiro, mas falando propriamente aqui de Mato Grosso é bem difícil. Inclusive tivemos um episódio recentemente de perdermos a oportunidade de ter um jogo do nosso time do coração aqui por falta de apoio do governo mesmo, porque temos aqui a Arena Pantanal, que virou um elefante branco, na verdade, né? Porque ela foi feita para trazer essa oportunidade aqui para nós, torcedores de Cuiabá, e infelizmente não é para isso que ela está servindo. Aliás, ela não está servindo, ultimamente ela não está servindo para nada praticamente. E isso influencia diretamente na nossa paixão, no nosso direito, vamos dizer assim. E não é fácil você torcer para um time que está longe. Tem que ser apaixonado mesmo, tem que ser fanático, porque se for por outro motivo você desiste. Exatamente tudo que você disse. Eu não tenho, olha, eu faço só isso. Eu procuro no jornal, eu procuro na internet, na televisão, no rádio, todo meio de comunicação que é transmitido, que é passado algum tipo de informação, seja ela qual for, do Flamengo, nós que eu falo, nós torcedores mesmo, procuramos estar por dentro, estar a par de toda a situação. E quando eu digo Flamengo, eu não digo somente o time de futebol do Flamengo. Hoje nós temos a seleção de basquete, o time de basquete, eu falo seleção porque a gente está acostumado, mas o time de basquete do Flamengo é um time conhecido mundialmente, então é o Flamengo. É lógico que nós damos ênfase maior pro futebol, né? Mas é o Flamengo no geral.
vamos dizer assim. Hoje nós paramos, há pouco tempo nós somos campeões da Copinha e o mesmo gosto de ser campeão, de ver o Flamengo da Copinha ser campeão e o Flamengo da seleção, do time principal ser campeão. Então, quando a gente fala de Flamengo, engloba tudo, engloba o Flamengo, não somente o time. A gente dá ênfase pro time, mas assim, Flamengo é Flamengo em qualquer lugar, em qualquer esporte. Olha, eu gosto muito da diretoria atual. Eles começaram a administrar o Flamengo de uma forma mais correta, financeiramente falando, vamos dizer assim. O Flamengo era um time que tinha, não podemos negar, muitas dívidas. Ainda tem, mas essa diretoria conseguiu manter um padrão de direção que fizesse que diminuísse bastante a dívida do Flamengo e crescesse, tivesse o poder de entrar no mercado que é um mercado bem competitivo, né? Um mercado de compra e venda de jogadores com uma certa propriedade, com um certo, vamos dizer assim, não sobrou pro Flamengo. O Flamengo foi e trouxe, entendeu? E falando da situação atual do time, nós temos tem muitos torcedores que eu costumo dizer que são torcedores modinha, que a gente fala. É torcedor que soma de certa forma, mas não tanto quanto a gente espera. Acham que o elenco que nós temos hoje é um elenco ruim. Eu discordo totalmente. Nós temos um bom elenco, um ótimo técnico e a esperança que até hoje do elenco que nós estamos hoje ainda tem muita coisa para melhorar, sim. Ainda falta em alguns setores do nosso time, ainda precisamos sim de reforços, mas acredito eu que com o treinador, com o técnico que nós temos, com o Muricy Ramalho hoje, ele, com o elenco que tem, consegue sim bons resultados. A nossa esperança de técnico, de torcedor, é que venham os títulos. E eu creio que nós temos um elenco que pode sim nos dar essa alegria esse ano, sim. Não tem como dizer, não tem como não dizer isso. Eu não gosto nem de pronunciar, mas é o Vasco. Eu não gosto essa coisa de... Eu não costumo falar o Vasco, são os vices. Eles são vices da gente, são eternos vices e quanto à rivalidade, eu sou torcedor fanático do Flamengo, sou torcedor de torcida organizada, inclusive, que tem, infelizmente, hoje no Brasil nós temos uma cultura muito feia de torcida organizada. E aqui em Cuiabá nós temos a nossa torcida organizada e que são os fanáticos de Mato Grosso, e a gente procura lidar com essa rivalidade entre Flamengo e Vasco da maneira mais sadia possível. É lógico que nós não vamos passar a mão na cabeça, falar o Vasco, não, rola palavrão, mas acho que não passa disso. Nós procuramos tentar tirar de certa forma a história de que todo torcedor de torcida organizada é malandro, eu acho que é como principalmente como a política. Tem alguns que salvam e tem os que mancham, e os que mancham a mídia acaba dando ênfase maior a isso. Hoje nós, como torcedor, como
organizada, nós fazemos vários tipos de ação beneficente, doação de sangue, arrecadação de alimento, enfim. E isso é o que falta nas torcidas organizadas. Às vezes nem falta, às vezes falta dar ênfase para isso, não só para coisa de vandalismo. Não sei se tem como você ler, mas está escrito aqui e tem um autógrafo dele aqui, o Zico. Isso sem sombra nenhuma de dúvida. Tem, na minha opinião, são o Júnior, o Zico, mas o maior, sem dúvida nenhuma. E você viu o Zico jogar? Infelizmente, não. Em termos de honra mesmo, de vestir a camisa por prazer, foi esse deu branco, cara, lateral. Léo Moura. Ele foi um dos que jogou por mais tempo no Flamengo. Mas o que eu acho que mais me marcou foi o Petkovic. Ele, por ser um cara de fora do Brasil, vestiu a camisa do Flamengo como se fosse um brasileiro, como se ele tivesse nascido flamenguista. Então isso me marcou bastante. Mais recente que e assim, o gol do Angelim, cara, o gol do cruzamento que inclusive o Petkovic cruzou e o Angelim marcou o gol da final. Nossa, cara, aquilo foi, eu arrepio, ó. De lembrar, nós estávamos assistindo na nossa sede da nossa torcida, com bastante flamenguista, com pessoas como eu, que são realmente flamenguistas, que idolatram o time, idolatram os jogadores. Então, esse gol foi marcado. Eu lembro, dá até uma coisa na voz de lembrar da festa, de lembrar o que marcou, como marcou aquele gol. De cor e salteado eu não sei, mas acho que a escalação da velha guarda do Flamengo. Tem time do Mundial. Exatamente, 81, Zico, Nunes, essa acho que igual esse time do Mundial nós não vamos ter. Infelizmente nós não vamos chegar àquela qualidade, inclusive eu falo em termos de futebol brasileiro também, inclusive, não só do Flamengo, igual aquela escalação, acho que time nenhum vai ter nunca mais. Não, o título que marcou foi o Campeonato Brasileiro, o último, a Copa do Brasil também, mas o que acho que mais marca a nossa história é o Mundial. O Mundial de clubes foi e vai ser sempre marcante para qualquer flamenguista. Tem como um flamenguista, uma pessoa que realmente é flamenguista, virar pra gente falar que o Mundial de 81 não marcou. Isso é impossível. Já, assim, brigas, acaba sendo briga besta, por desacordo, mas briga em si, entre torcedores, a que eu presenciei, infelizmente foi aqui na Arena Pantanal. Nós tivemos um fato de torcedores do Flamengo se confrontarem contra torcedores do Vasco, inclusive. Mas isso é um assunto assim que a gente procura não dar muita relevância para isso. Não é relevância, procura não dar muita ênfase para isso, que é uma coisa que mancha muito a história de qualquer time, independente de Flamengo ou não. O torcedor hoje que vai pro estádio para brigar, ele não merece vestir a camisa. Definitivamente ele não representa aquela camisa que ele tá usando, na minha opinião, claro. Porra.
Qual, né? Nós temos alguns, mas o oficial hoje, que é mais cantado, é o Uma Vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre Não é pra ser. declarar, cantar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Olha. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. O coração consagrado no gramado, sempre amado, mais cantado nos fla-flus. É um ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Já pensou o Flamengo até morrer? Eu sou, com certeza. Assim, em termos de festa, futebolisticamente falando, foi uma coisa muito bonita. Porém, os torcedores, os estrangeiros lotaram aqui a nossa capital. A festa em si foi bonita. Só que eu não achei que foi uma coisa 100% sadia, porque não podemos... a Copa, ela trouxe um legado pra gente, que seriam os estádios. Os estádios, em qualquer capital que foi construído, que foi reformado os estádios, a intenção real, a nossa expectativa era de que passasse a Copa e melhorasse o esporte dentro vou falar na capital, dentro de Cuiabá. Só que acabou não suprindo as nossas expectativas, porque nós tínhamos uma expectativa, que eu digo, eu como torcedor, nós tínhamos uma expectativa muito grande de que as chances de acontecer eventos maiores, eventos nacionais dentro do nosso estado, nós tínhamos o pensamento, a expectativa que isso aumentaria, que é o fato da Copa vir para cá aumentaria, mas não, acabou que virou, como eu disse, um elefante branco. Acabou que atrapalhou de certa forma, porque mudou trânsito, mudou visual, mudou tudo. Só que se formos comparar o quanto fez bem e o quanto fez mal, o quanto não fez mal, o quanto fez mal, de certa forma, assim, ficou, acho que um meio termo aí, e não era isso que a gente queria. A gente queria que fosse 100%, se não 99% melhor, e acabou que não foi isso, não era essas expectativas que nós tínhamos a respeito da Copa do Mundo em si, porque eles, durante a Copa estava tudo às mil maravilhas, estava tudo perfeito, a organização, tudo, mas acabou a Copa, acabou a organização, acabou tudo. Então acho que não dá para falar que acontecendo isso que foi uma coisa boa, não foi 100% uma coisa boa não, em comparação com o modelo antigo. Eu costumo dizer que hoje ficou mais organizado em termos de torcedores, de torcida, ficou mais moderno, mas eu definitivamente não trocaria o Maracanã de antigamente pelo Maracanã de hoje, porque, cara, eu acho que eu vou para um estádio hoje, eu não quero, principalmente eu que sou flamenguista fanático, eu não quero ficar sentado, calado, assistindo um jogo. Não quero. Quero assistir o jogo, eu quero gritar, eu quero vibrar, eu quero pular. E a maioria dos estádios, aí eu falo, aqui na Arena Pantanal, por exemplo, não se pode fazer isso. Você tem que assistir o jogo sentado. Senão é anunciado no alto-falante que tem que sentar. Se você ficar em pé, é anunciado que você tem que ficar sentado. Então eu acho que melhorou no aspecto tecnologia, com certeza. Conforto, acho que para os
os atletas, melhorou, mas eu não trocaria o Maracanã de antigamente não trocaria o Maracanã de antigamente por o de hoje, nunca. Eu vejo, nacionalmente falando, que hoje em dia as torcidas organizadas, elas são o pulmão do estádio, porque eu não defendo a hipótese de retirarem as torcidas organizadas, no caso, englobando todas, no aspecto geral, tirar as torcidas organizadas de dentro do estádio, porque somos nós que cantamos, somos nós que apoiamos, somos nós que puxamos os cantos, somos nós que empurramos o time de certa forma, nós falando de torcida organizada. Infelizmente, temos pessoas, não instituições inteiras, mas temos pessoas que mancham sim o quesito torcida organizada. Mas infelizmente são exceções, não são, isso não é geral. E eu acho que a mídia, nacionalmente falando, ela só dá ênfase quando acontecem coisas ruins envolvendo torcida organizada. E acho que falta um pouco de apoio sim da mídia, apoio que eu digo de procurar saber, ir lá na sede da torcida e falar, e aí, que tipo de coisa que vocês fazem do bem? O que te na parte do bem que vocês fazem? E se vocês forem pesquisar, são feitas muitos, não só as torcidas organizadas do Flamengo, outras também fazem boas ações, doação de sangue, enfim, o mínimo de boa ação para a sociedade que está ao redor daquela torcida. Então, nacionalmente falando, a crítica que eu faço é isso, falta divulgação do que é feito de bom nas torcidas organizadas, porque enquanto isso não for feito, enquanto for só mostrado as manchas que acabam tendo realmente, as manchas de agressão, de assassinato, já envolveram inclusive assassinatos envolvendo torcida organizada. Enquanto for divulgado só isso, infelizmente vai ser só a concepção que o Brasil vai ter de torcida organizada, vai ser só essa. Se divulgarem o que é feito de bom, a gente pode ter um começo para mudar essa história de que todo torcedor de torcida organizada é maloqueiro, é malandro, só vai ali para brigar. Isso está longe de ser assim. Não podemos generalizar esse assunto.